Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite. Vou aguardar um pouquinho para iniciar a live, o pessoal entrar. Quem tá aqui conhece alguém aí que quer aprender sobre o sono infantil, tá passando por alguma dificuldade, já compartilha a live, né? Estão me ouvindo bem? Me escutam? Boa noite. Olá, pessoal. Boa noite a todos que estão chegando. As mamães, principalmente. Bom, pessoal, eu acho que eu já vou começar então, né, pra gente não se delongar. E aí, quem vai chegando, pode ir deixando suas perguntas, né, se não fez a pergunta lá na caixinha de perguntas que eu havia deixado. Então, pode fazer a pergunta hoje aqui na live, que depois eu vou abrir um momento pra tá respondendo. Nesse momento, então, eu vou iniciar respondendo as perguntas que surgiram na caixinha. Então, a primeira pergunta que nós recebemos lá na caixinha é como deve ser as sonecas, né, aí do bebê de 2 meses. Essa pessoa tem essa dúvida. Então, o bebê de 2 meses, ele é um bebê que ele está na esterogestação, né? Então, a esterogestação, ela vai até os 3 meses, é um período aí de grande dependência, né, do bebê em relação principalmente à mãe, né, aos pais, pela questão da segurança, do conforto, né, porque esse bebê, ele ainda tem muitas questões também aí dos reflexos primitivos que muitas vezes atrapalham o sono, principalmente as sonecas. E esse bebê também aí na esterogestação, ele não consegue fazer a secretação do hormônio melatonina. Então esse hormônio ele é passado através do leite materno ou da fórmula que ele utiliza, né? Porque toda fórmula ela tem na sua composição os hormônios necessários aí para a atuação do sono. Então, um bebê de 2 meses, ele deve de fazer aí de 4 a 6 sonecas, tá? No máximo. E ele também, então, deve fazer um tempo de sonecas de mais ou menos aí que ele não ultrapasse 2 horas e meia, tá? Por quê? Porque esse bebê, ele não pode fazer um grande estirão de sono, né? Porque o estirão de sono, ele deve ser feito à noite e não durante o dia. Então vem aquela coisa, né, que muitas pessoas falam, né, se é mito ou se é verdade da troca do dia pela noite. Então, gente, a troca do dia pela noite, muitas vezes ela acontece quando essa mãe, ela acaba deixando esse bebê fazer um grande estirão de sono. Então, bebês de 2 meses, eles devem dormir já na penumbra, tá? Então, de 0 a 1 mês no claro, de 2 a 3 meses na penumbra, e a partir dos 3 meses, tanto a soneca quanto o sono noturno
deve acontecer no ambiente escuro. Então, para essa pergunta, o bebê de 2 meses, ele deve dormir na penumbra. Natália, o bebê tem que dormir todas as sonecas no berço? Não, gente, tá? Ele tá em esterogestação, tá? Talvez a aceitação do berço não é fácil nesse momento, então tem uma ferramenta que a gente utiliza, que é o charutinho, né, ou suoro, que é aquele saquinho de dormir de malha, onde ele envolta os bracinhos, né, para que o bebê ele não tenha o reflexo de Moro e venha se assustar aí durante as sonecas, causando aí muitas vezes a soneca curta ou a não aceitação de outra superfície. Então, quando esse bebê ainda ele é pequenininho, ele tá na esterogestação, ele pode fazer uma soneca no colo, tá? Mas assim, ó, não todas as sonecas, tá? É importante que a gente priorize apenas uma soneca. E eu indico que se você quiser fazer uma soneca no colo com o seu bebê, que seja a última soneca. Porque a última soneca, ela vai ser a primeira a sair, né? A primeira que esse bebê vai eliminar, que é aquela soneca lá perto do sono noturno. Um bebê aí de 2 meses, que é o que a gente vem falando, a gente também tem que estar atento ao tempo que ele fica acordado, né? A capacidade do tempo acordado. Então, ele tem a capacidade de ficar aí 1 hora, 1 hora e meia, tá? Então, a mamãe, ela tem que ficar atenta aos sinais de sono e também a janela de sono desse bebê. Então, é muito importante conhecer, né? Então, um bebê de 2 meses aí, pode ser que ele venha apresentar esse sinal de sono aí com 1 hora, né? Que ainda é muito difícil e supérfluo da gente ver em bebês muito pequenos, né? De 2 meses, por exemplo. A questão do bocejar a gente consegue verificar, sobrancelhas vermelhas talvez, tá? A questão de encostar o olho ele ainda não consegue, né? Nem de puxar cabelo, que é aquela criança que já tá mais irritada. Então, isso a gente observa em crianças maiores, aí a partir dos 4 meses. Então, é importante que a mãe esteja atenta ao relógio. Deu aí 1 hora, 1 hora e meia, é a hora de oferecer a soneca para esse bebê. E aí, conforme a rotina da sua casa aí, você vai distribuir essas sonecas, tá? E como, Natália, saber se a soneca foi boa, né? Se foi uma soneca boa. Todas as sonecas têm que durarem 2 horas e meia? Não, porque se fizer todas as sonecas de 2 horas e meia, você vai estar ultrapassando esse horário máximo de soneca, né? A quantidade máxima, então, de horas de soneca. Então, por exemplo, Natália, meu bebê dormiu 40 minutos, tá? Ele acordou bem, tá feliz, tá interagindo, não tá irritado, não tá choroso. Então tá ok, foi uma soneca boa. Por quê? Uma soneca boa é quando o bebê ele consegue fazer pelo menos um ciclo de sono. O ciclo de sono ele leva de 40 a 50 minutos, né? A gente lá na outra live eu já expliquei e também já trouxe conteúdo sobre isso nos meus stories. Então estejam sempre ligadas que eu tô sempre trazendo esse tipo de conteúdo, né? Então, esse bebê fez um ciclo de sono e se acordou bem? Ok, tá? Não tem problema a soneca durar 40 minutos, tá? É importante que haja aí um equilíbrio, né? E que você consiga observar isso. Então, outra pergunta que eu recebi ali na caixinha. Como manter a rotina noturna quando sai de noite com o bebê? Gente, é bem difícil, tá? Principalmente para bebê que não tem rotina bem estabelecida, tá? As mães e os pais, né, têm que terem claro que sair à noite com o bebê pode ser tranquilo ou pode ser caótico, tá? Então, os pais já têm que estarem cientes disso, né? Cientes que depois poderá ter uma noite muito ruim ou ter uma noite tranquila. Eu vou dar o exemplo da Antonella. Por exemplo, ontem era aniversário da minha mãe e a gente foi na casa dela para jantar. Como que eu fiz? Eu dei o banho na Antonella, que ela sempre faz o ritual, e deixei o mamá dela, que ela toma antes do banho, para depois do banho, para quando a gente estivesse lá na casa da minha mãe já. Então ela tomou o banho e a gente ficou esperando o Gabriel, né, se arrumar. Ela já tava irritada, tá? Ela tava com a mantinha dela, que ela é acostumada a dormir.
já se esfregando no rosto, solicitando o sono, né? Eu sabia que ela queria dormir. Então a gente se encaminhou pra lá, ela chegou lá já um pouco sonolenta, não tava muito interagindo, então ela deu oi pro pessoal que tava lá. E como então eu tinha a possibilidade de colocá-la na cama, eu levei o ruído branco, né? Amamentei ela e ela foi aí dormir ainda, né? Foi pra cama ainda acordada e fez o sono dela, né? A gente ficou lá até umas 11 horas da noite. Às 11 horas da noite eu peguei ela deu uma acordada nesse momento, então a gente veio pra casa. No chegar aqui em casa, eu tive que arrumar o quarto, né? No caso, já tava arrumada, mas tive que ligar o ruído, né? Ela ficou acordada ali um tempinho e eu só coloquei ela no berço e ela seguiu dormindo, não teve nenhum despertar durante a noite. Mas por quê, gente? Porque a Antonella, ela tem uma rotina e para além da rotina, o que eu sempre digo, a cereja do bolo, ela tem autonomia. Então, ela sabe que é hora de dormir e não hora de querer acordar pro mundo, né? Ficar acordada. Então, esse é um diferencial. Pra bebê aí que não tem autonomia, né, e que não tem rotina, talvez seja um pouco mais difícil, mas o que eu oriento? Vai deixar de sair de casa? Não, não vai deixar de sair de casa, né? Quando você tem aí um evento importante, né, que você quer ir, você vai, né? Mas você tem que estar ciente que talvez você enfrente algo caótico durante a noite, né? Isso tem que estar bem claro para os responsáveis. Enfim, você vai e aí se você tem a possibilidade, né, leva o ruído branco. Se esse bebê vai ficar no carrinho, leva uma mantinha aí pra botar por cima do carrinho pra escurecer um pouco, né, pra esse ambiente ficar um pouco mais escuro, e o ruído branco pra abafar esses sons externos, né, do ambiente. E se você vai na casa de alguém aí que tem a possibilidade de colocar o bebê na cama, bota o bebê na cama daí, tá? Não tem muito o que fazer, assim, pra garantir, né, uma rotina noturna quando a gente sai com o bebê, né? Não tem, mas assim, a pessoa tem que seguir a vida, né? Tem que ir a lugares, né? Acontece, né? Também não vai sair todos os dias com essa criança passear, vamos dizer assim. Agora, outra pergunta que eu recebi. Se eu faço rotina com a Antonella desde RN? Sim, gente. A rotina da Antonella é desde o dia que ela saiu da minha barriga lá na maternidade, tá? Eu vou mostrar pra vocês, ó. Esse aqui, ó, é o meu Amansa Burro, tá? Ele tem todo o conteúdo de sono que eu preparei ele ainda quando eu estava na gestação, tá? Por quê? Porque eu já tinha muito claro pra mim que eu queria dormir a noite inteira, né? Que a minha filha dormisse e que ela dormisse no quarto dela. Então essa foi uma preparação que eu fiz durante a gestação, porque eu já sabia o que eu queria. Ah, Natália, mas tem que educar o sono desde a gestação? Não, gente, não é impossível educar o sono aí com 5, 6, 1 ano. Não é impossível e nunca é tarde para educar o sono. Vai de cada um, né? Da escolha de cada um. Então, eu escolhi isso ainda lá na gestação. Então, o que eu fiz? Eu ainda não tinha a formação, né, de consultora do sono. Eu estava aí apenas no mestrado, então o meu conhecimento sobre o sono, ele começa aí no mestrado, né, onde eu estudei sobre o sono. E eu comecei a pesquisar na internet, né, acompanhar pessoas profissionais, né, bem capacitados, que entregavam, né, resultados. E eu comecei aí a fazer as anotações. Então, tudo que tem aqui nesse caderninho foi de anotações. Eu também, né, comprei aí um curso preparatório, né? Não, na época não tinha condições para fazer uma consultoria, tá? Uma consultoria completa aí. E o que aconteceu? Eu fiz as anotações, comprei as ferramentas de sono que eram necessárias e iniciei desde o primeiro dia. Então, como foi o primeiro dia lá na maternidade? A Antonella nasceu, tá? Às 19h21 e às 23 horas ela veio pro quarto. Então, quando ela veio pro quarto, a gente curtiu um pouco ela, né? Ficou junto com ela ali.
E aí depois eu já coloquei ela no bercinho, né, que tinha lá, liguei o ruído branco. No primeiro dia nós estávamos sozinhos no quarto, então foi muito tranquilo, a gente ficou com as luzes apagadas, né. Nos momentos que tinha que amamentar ela, a gente ligava uma luz de apoio, tá, que é o indicado. No caso eu não levei pra maternidade a luz vermelha, né, mas a gente ligava a luz amarela longe dela, né, fazia a amamentação e devolvia ela pro berço, né? Quando ela se acalmava ali, eu devolvia ela pro berço. Claro que em alguns momentos ela ficou comigo, porque a gente tem que curtir o RN, né? Então, em alguns momentos ela ficava ali comigo na cama, mas não chupetando, né? Eu não deixava ela ficar chupetando o peito, ela mamava e ficava do meu lado. Como ela era prematura, a gente ficou 3 dias e meio, né? Então, no segundo dia já tinha outras pessoas no quarto, então não conseguimos aí dormir com a luz apagada, tá? Ficou uma luz ligada a noite toda, a luz do banheiro, porque as outras pessoas se sentiam inseguras, né? Mas eu utilizei o ruído branco, né? Fiz a minha parte o melhor possível naquele momento. Aí, quando viemos pra casa, os primeiros 15 dias ela dormiu no meu quarto, tá? E no carrinho dela. Então eu comprei um carrinho daqueles que vira Moisés, né? Que dá pra deixar deitadinho. E ela dormia do meu lado. Gente, pra mim foi difícil, tá? Eu não via a hora de colocá-la no quartinho dela. Porque o bebê, quem tem recém-nascido ou já teve, ele faz muito barulho à noite, né? Ele geme, balbucia ali. E eu não conseguia descansar. Porque além desses barulhinhos que ela fazia, eu toda hora acordava pra olhar o que era, né? Não ligava a luz nem nada, mas tipo, botava a mão nela, eu acabava interferindo o sono dela, ela interferia o meu, e além disso, como ela era prematura e tinha baixo peso, a gente tinha que amamentar ela de 2 em 2 horas. Então, esses 15 dias foram muito cansativos. Né? O meu esposo, ele ajudava, né? Eu deixava o leite esgotado e em alguns momentos, então, era oferecido através do copinho pra mim não ter que levantar da cama, né? Mas mesmo assim eu acabava acordando. Então, com 16 dias, ela foi pro quarto dela, tá? Ela foi pro bercinho e eu levantava todas as vezes que foram necessárias. Quando que a gente começou aí a ter as 12 horas seguidas, né, de sono noturno? A partir dos 4 meses, tá? A partir dos 4 meses ela fez aí por conta própria, né, o jejum noturno. E se consolidou bem, né, a partir dos 6 meses, que daí, por exemplo, lá nos 4 meses, às vezes ela dormia 2, 3 noites seguidas, na quarta noite ela tinha algum despertar, né, o que é normal. Ela estabilizou, então, depois que ela adquiriu a questão da autonomia. Então, o que eu tenho pra dizer pra vocês, assim, ó, a internet tem muita coisa boa, tá? Vocês podem aí tá se preparando pra receber, né, o filho de vocês ainda lá na gestação, né? Então tem muita coisa boa porque vocês aí conseguem adquirir já as ferramentas, já levar até lá pro hospital ou deixar tudo arrumado para quando o bebê vier para casa, né? E não tem uma regra assim, de quando o bebê tem que ir pro quarto ou fazer o quarto compartilhado é errado, né? Não, isso é uma escolha de cada família. Então, cada família vai ver o que é melhor para si. Eu hoje ofereço, tá? Um dos meus serviços é a consultoria preventiva. Então, para gestantes a partir de 30 semanas de gestação que querem já estar preparadas, né, para oferecer aí um sono de qualidade para o bebê, para ter uma noite de sono de qualidade, né? Isso tudo já pode ser construído desde o início, tá? E também, se alguém aí tá passando por algum problema ou se quer melhorar o sono do bebê, atendo aí bebês de todas as faixas etárias, tá? Então, assim, ó, eu indico pra vocês que quando vocês têm aí as lives, né, tem conteúdo, peguem um caderninho, um bloco de notas e vão anotando, né, porque vocês vão conseguir aí ter um conteúdo, né, e ir aplicando da maneira que vocês mais vão aí se identificando, né, o que é melhor pra vocês. Então, gente,
a interação das caixinhas foi muito baixa dessa vez, né? Vocês não interagiram muito, foram poucas perguntas, e eu tô aqui disponível para levar esse conteúdo para vocês, né? Para tirar as dúvidas. Então, se alguém aí que tá presente na live ou que quer enviar essa live para alguém, pode fazer a sua pergunta, pode mandar aí qual é a sua dúvida, né? Eu não sei se as pessoas que me perguntaram estão aqui na live, as que já tinham perguntado na caixinha de perguntas. O que mais vocês querem saber sobre o sono? Então, o sono infantil, ele tem N coisas, né? Tem muito a ser falado sobre o sono. Mas eu preciso que vocês participem, né, das caixinhas para que eu possa estar trazendo o conteúdo para vocês, né? Tá trazendo aquilo que vocês têm dúvidas. Então, quem tá aí pode mandar na caixinha, pode mandar no comentário aí, né? Na verdade, na caixinha eu já respondi as 3 que eu tinha recebido. Vamos lá, pessoal, interajam para que a gente possa ter aí uma conversa interessante. Me contem, mamães. Estou com dificuldades nas sonecas do dia. Lu, tu tinha me mandado, eu acho, né? Bebê de 2 meses. Acho que eu respondi no início da live. Se tu não tava presente ainda, a live vai ficar disponível no feed, tá? Então daí depois tu volta. Mas porque a dificuldade nas sonecas do dia, né? O teu bebê é bem pequenininho aí, 2 meses, pelo que tu me falou. Então a gente tem a imaturidade do bebê, né? Questão da esterogestação, o que torna aí mais difícil. Tem os reflexos primitivos também, né? Que é aqueles sustinhos que eles levam. Então, tem que trabalhar a questão da aceitação de superfície, se esse bebê não aceita outra superfície além do colo, né? Tu pode estar fazendo uma transição aí, se esse bebê ele só dorme no colo, tu pode estar usando um travesseiro, tá? Aí ele adormeceu no teu colo, tu vai largar ele no travesseiro no teu colo. Aí depois tu pode passar esse travesseiro pro berço, pro carrinho, né? Conforme tu vai sentindo aí que esse bebê tá melhorando aí, tá adquirindo mais confiança, né, nisso. Então tem que cuidar a janela de sono, tá? A janela de sono deu 1 hora, 1 hora e meia, não passar disso, porque senão esse bebê ele vai lutar aí contra a soneca ou vai fazer uma soneca muito curta, né? Cuidar aí pra não pular soneca. Eu falei que o bebê de 2 meses pode fazer de 4 a 6 sonecas, tá? Sendo bem divididas durante o dia, com um máximo de 2 horas e meia. Mais perguntas, pessoal? Mamães, qual é a dificuldade de vocês em relação ao sono? Boa noite para quem tá chegando também. Mais alguma pergunta, pessoal? Se vocês têm alguém que vocês conheçam que está com dificuldade, podem enviar para essa pessoa, né? Também convido a seguirem o Instagram, eu tô sempre deixando dicas nos stories, tô postando aí nas publicações, né? Sempre tem conteúdo, quase todo dia eu deixo conteúdo. Para quem não viu ainda a novidade
sobre desmame noturno, né, e desmame infantil. Então estamos com essa consultoria também. Oi, Valéria, tu pode me chamar no privado que eu te passo tudo direitinho, tá? Vamos conversar. Depois eu já te chamo ali, tá? Eu vou anotar aqui o teu nomezinho e a gente conversa sobre a consultoria, tá? Você é gestante ou já tem bebê aí? Kelly, eu já respondi, mas eu respondo de novo, tá? Mas a live ela vai ficar salva, eu vou disponibilizar. E depois, se tu quiser voltar lá, eu contei bem direitinho como que foi. Mas sim, a Antonella tem rotina desde o primeiro dia na maternidade, tá? Nos primeiros 3 meses, como eu costumo dizer, a gente então tem bons hábitos com o bebê, tá? A gente não tenta aí implementar totalmente uma rotina, né? Porque a gente tá se conhecendo. Mas é importante aí que possa utilizar as ferramentas básicas de sono, né? Ruído branco é importante tanto na soneca quanto no sono noturno. RN aí, usar o charutinho também é importante para ajudar a conter os reflexos primitivos, né? Que é os sustinhos que eles têm, né? Que muitas vezes acabam acordando eles da soneca em um tempo curto. Luz de apoio, né? Principalmente para as mamães que amamentam, e também a gente sabe que o bebê RN ele troca muito a fralda à noite. Então, luz de apoio da cor vermelha, tá? Para não ajudar, para ajudar a não inibir tanto a melatonina, tá? E para ajudar que esse bebê não desperte totalmente. É indicada aí que você utilize uma fralda boa, né? Para que talvez não troque toda hora, que consiga deixar aí um período, né, para não estar mexendo muito com esse bebê, para que ele não desperte. E é isso aí, bons hábitos, né? A gente vai criando. A Antonella sempre teve horário fixo para iniciar o dia e para terminar o dia, tá? Ritual noturno. As sonecas, elas vão se encaixando conforme, né, os passar dos dias. Então, é importante que tenha o horário fixo do acordar e do dormir, porque aí tu consegue jogar melhor, né, a questão das sonecas, porque as sonecas, elas são difíceis, tá? Elas são difíceis nesses primeiros 3 meses por conta da esterogestação. Então, primeiro a gente alinha o sono noturno, né? E aí depois a gente vai encaixando essas sonecas, porque o resultado do dia, ele vai refletir lá na noite, né? Já tem a bebê de 6 meses, tá bom, Valéria? Depois a gente conversa, então. Tu tá tendo alguma dificuldade aí? Ou tu quer aprender mais sobre o sono? Vamos lá, pessoal. Alguém tem mais perguntas? Aproveitem, essa é uma live tira dúvidas, tá? Eu vou fazer outras lives, mas algumas eu vou trazer conteúdo específico, tá? Então, por exemplo, soneca, sono noturno. Algumas vão ser lives tira dúvidas, tá? Então, eu vou tentar fazer uma live por semana pra tá entregando esse conteúdo pra vocês. Pra quem quer conhecer meu trabalho, né? Já me segue aí, pode me chamar no direct, se tem dúvida, quer saber valores, quer saber os pacotes que eu trabalho. Bebê nascerá daqui 2 semanas, que legal. Pode usar o método desde o primeiro dia, tá? Então, pode se preparar, e é muito importante, né, quando a gente consegue se preparar antes. Tudo flui melhor, né? A gente tem mais tranquilidade, a gente já sabe o que nos espera muitas vezes, né? Então é importante já iniciar desde o primeiro dia. Claro que não vai sair tudo perfeito, né? Gente, nem sempre sai perfeito. Até hoje tem dias que é caótico e é assim, né? Mas quando esse bebê ele atinge a autonomia, que é a cereja do bolo, como eu digo, a autonomia ela é a cereja do bolo. Se vocês podem aí, ó, ter rotina, a rotina tá impecável,
Mas se esse bebê ele não tem autonomia do sono, não vai adiantar de nada, gente. A rotina ela vai funcionar por dias, por meses, mas em algum momento ela vai falhar. Vai falhar porque esse bebê, ele não sabe dormir sozinho, ele precisa de algum facilitador. Seja pai, seja chupeta, seja peito, mamadeira, tá? Em algum momento isso falha e quando isso falha, vira o caos, tá? A Sandra aí, obrigada, Sandra. A Sandra é minha parceira, foi minha prof, né? Então eu tenho muito orgulho quando eu tô com ela aí em atendimento ou que tô na presença dela, né? É uma pessoa bem importante aí que eu sempre me espelho, né? Foi minha mestre aí. Hoje a gente divide alguns atendimentos. Hoje a gente teve aí um atendimento de desmame, né? Já recebemos mensagem muito positiva da nossa cliente aí agora à tarde, né? Então, estamos nesse caminho aí e daqui a alguns dias nós vamos trazer esse resultado para vocês, né? De como que foi, né? Atingir esse objetivo, né? De uma mamãezinha que nos procurou aí. Então é muito importante, né, vocês irem em busca do conhecimento, buscarem por profissionais que estão capacitados, né, que entregam resultados, né, porque de nada adianta às vezes a gente ir atrás ou estudar sozinho e aplicar as coisas em locos, como a gente chama. Ah, eu vou fazer só o ritual da soneca e não vou fazer o ritual noturno. Gente, não adianta, uma coisa complementa a outra, né? Para andar a coisa tem que ser assim, é igual hoje nós estava conversando, a amamentação, ela tem tudo a ver com sono, seja a amamentação por livre demanda, né, no peito, ou a amamentação de mamadeira. Quando uma coisa não vai bem, a outra também não vai. Mais perguntas, pessoal? Eu não quero deixar a live muito longa, então se alguém tem mais perguntas, pode colocar no chat, no comentário aqui. Senão já vamos nos encaminhando para finalizar a live. Então, o valor do curso. Eu vou te chamar depois, tá? No direct, eu vou te passar todo o meu portfólio ali, como que funciona, e a gente conversa melhor, tá bom? Para quem tem interesse em saber valores, como funciona, pode me chamar ou deixar um nome aí que eu vou chamar vocês, tá? E explico tudo direitinho como que funciona. É um atendimento individualizado, tá? Personalizado. A gente adapta a rotina conforme a rotina da família, tá? Eu não imponho horários em momento algum, né? A gente vai conforme a família me passa o seu histórico, né? A gente faz os encaixes necessários, vê como fica melhor, né? Então é tudo uma troca, né? Vocês vão me passar como que é a realidade de vocês e eu vou fazer as adaptações conforme a realidade de cada família, vendo o que fica melhor para vocês e aí proporcionar, né, o melhor do sono, tanto para o bebê quanto para a família, né, gente? Porque quem é mãe aqui sabe, quem é mãe, quem não quer dormir uma noite toda, né? É revigorante, é maravilhoso, né? No outro dia tu vai estar disposta, tu não vai estar aí estressada, cansada, né? Porque por mais que seja o nosso filho, né? Muitas vezes o cansaço que a gente tem acaba, né, respingando neles. E o que o bebê, ele não vai lembrar da privação de sono. Isso não vai ficar na memória dele, vai ficar na memória da mãe, né? Isso reflete na mãe. A mãe vai se lembrar, poxa, eu podia ter feito isso, isso e aquilo, mas eu tava cansada, eu tava estressada, eu tava privada de sono, né? Eu não conseguia aproveitar direito o meu filho, né? Por isso e aquilo. Quantas coisas eu poderia ter feito, né? Mas a privação de sono, ela atinge muito mais a mãe do que a criança, né? E memória afetiva a gente cria em tempo acordado. Então, como é importante, né, ter uma boa noite de sono.
Mais alguma pergunta, pessoal? Então, pra quem aí não me segue ainda, já segue, né? Tá sempre entrando conteúdo nos stories. Tô sempre entregando alguma coisa. Então, façam como eu fiz, ó. Tenham o amansa burro, como eu digo, que inclusive é um cavalinho meu, tá? Anotem tudo que vocês descobrirem aí sobre sono, ó. Façam anotações, saibam a quem recorrer, né? Façam aí uma lista de emergência, como eu chamo, né? Para os profissionais, né? Que vocês vão necessitar aí durante esse período aí, principalmente o primeiro ano de vida do bebê, que são muitos desafios que a gente encontra, né? Mais alguma pergunta, pessoal? Senão eu já vou finalizar a live aqui. Vou entrar em contato com essas pessoas que pediram aí, né? Deixaram um comentário para saber mais sobre o meu serviço, sobre o meu trabalho, como que funciona. Quem quiser aí fazer mais perguntas, eu vou dar um tempo aí de uns 5 minutinhos mais e daí vamos finalizar a live. Gente, é muito importante, tá? A interação de vocês, seja nas caixinhas, seja nas lives. Eu preciso que vocês me digam qual as dificuldades de vocês ou o que vocês querem saber sobre o sono, né? Pra mim poder entregar o conteúdo, né? Porque não tem como eu vir aqui e só ficar falando, né? Como eu disse, uma coisa liga a outra, então tem que ter nexo, né? Então, hoje a live era tirar dúvidas, mas daqui mais uns dias eu vou fazer uma live sobre um assunto específico e eu vou colocar lá no Stories para vocês fazerem a votação. O que mais, então, tiver aí votos vai ser o assunto escolhido para ser debatido aqui na live, né? Trazer o conteúdo, escutar aí as perguntas, queixas, dúvidas de vocês, tá? Como eu já disse anteriormente, se vocês conhecem alguém que querem saber sobre sono, querem estudar sobre sono, passam por alguma dificuldade de sono, tá? Compartilhem o perfil. Então, pessoal, se não tem mais nenhuma pergunta, por hoje era isso. Eu agradeço a participação dos que estavam aqui hoje, tá? É bem importante, né? Como eu já acabei de mencionar. Então fica aí o meu muito obrigado para aqueles que participaram na caixinha, para aqueles que deixaram a sua pergunta aqui, né? E em breve aí teremos outras lives. E sigam aí para estar por dentro dos conteúdos. Quem quiser saber mais sobre o meu trabalho pode me chamar, né, no direct. No link da minha bio tem o WhatsApp também, tem um pouco do meu trabalho. Vocês podem acompanhar através das outras páginas, também YouTube, tá? Então, uma boa noite a todos. Nós já estamos aí no final da semana, um ótimo final de semana. Logo temos um feriado, né? Que vocês possam aí descansar, estar em família, curtir o filho de vocês, né? Que é um momento importante sempre. Então, uma boa noite, que todos tenham uma ótima noite de sono e até a próxima. Então tá, gente, até mais!